O assunto em questão aqui hoje é Lúcifer, a queda. Vamos começar falando sobre Lúcifer, a queda, depois trajetória, depois Lúcifer e os demônios, os seus anjos caídos e etc. E vamos esmiuçar mesmo o tema, gente. Eu tenho um livro sobre isso, e esse livro tem uns 4, 5 anos que ele não é lançado, se chama Mundo dos Espíritos, Anjos e Demônios, e eu não tinha um livro. Nem sabia quem tinha o livro. Mas eu achei um amigo meu, pastor, que tem o livro, e eu muito preocupado, querendo reproduzir, e a editora onde produziu o livro faliu, que é a Betânia. E aí eu não conseguia mais reproduzir o livro, porque eu não tinha a matéria, a arte do livro. Mas aí agora achamos, provavelmente a gente vai reproduzir esse, e o novo livro que tem por título Anjo Caído. Já estamos escrevendo, já estou no 4º capítulo já. E a ideia realmente é sempre isso. Nós aprendemos muito mais quando ensinamos. Vamos orar a Deus de novo, eu sinto, porque o assunto é um assunto pesado. Senhor, cubra-nos com o teu precioso sangue. Nos ensine, nos instrua. Abra a nossa mente, Pai, que não haja nenhuma interferência ou gerência satânica em nossa mente, para colocar dúvida, impedir ou tentar roubar a semente da palavra que está em nosso coração. Que possamos aprender e crescer muito sobre o tema. Amém e graças a Deus. Bom, à guisa de introdução, quando a Bíblia Sagrada afirma que existe uma luta espiritual, a palavra luta é diferente de guerra. Paulo literalmente usa a palavra luta. E essa palavra ela é usada de propósito, no original é um efeito pessoal. Quando Paulo afirma e ele cita o termo luta, diz porque a nossa luta, ele está falando de algo muito interpessoal entre eu e o diabo. Ou seja, não é uma guerra que nós usamos tanques, bombas e um grande exército, é uma luta pessoal minha entre o diabo. Então o termo sugere algo muito próximo e muito pessoal. A luta espiritual, ela é muito verdadeira. E se ela é espiritual, as armas também devem ser espirituais. Nessa luta, nós devemos entender que nossos inimigos são espirituais, assim como as armas dessa luta também é uma arma espiritual. Ou seja, é responsabilidade de todo cristão entrar nessa luta. Você não tem escolha. Nessa luta, ou você ataca ou você é atacado. Ou você é presa ou você é predador. Eu não vou entrar numa luta contra o diabo. Você já está. Se você não está lutando, você é presa. Você está sofrendo nessa luta. É o tipo de luta que não dá para você escolher. Ou você entra para atacar, ou você está sofrendo nessa luta. Não tem escolha. Ou seja, é responsabilidade de todo cristão, então, entrar nessa luta, identificar o problema e partir para a batalha, guerrear. Mas ainda assim existe uma pergunta, irmãos. Por que muitos cristãos, até hoje nas igrejas, são fracos nessa luta e perdem facilmente esse tipo de batalha? Nós temos aqui alguns enganos que eu cravei aqui no início introdutório dessa série, para comentarmos sobre essa luta e o porquê nos tornamos fracos dia após dia na nossa batalha, na nossa luta contra Satanás. Eu quero enumerar aqui, à guisa de introdução, perdão, esse microfone não dá para tapar, né, gente? Infelizmente, sai. Alguns enganos, né? Primeiro engano, que cometem constantemente nas igrejas na luta espiritual. Primeiro, os demônios eram ativos na época em que Cristo esteve na terra. Mas a atividade deles está muito diminuída em nossos dias, irmãos.
É assustador como cada vez menos tem luta espiritual, oração, expulsação de demônio, culto e libertação nas igrejas. Não é estranho isso? Será que os demônios estão quietinhos ou fizeram um acordo de conchavo, como na Colômbia e no México os traficantes fazem com o governo? Né? Na Colômbia e no México o governo faz um acordo com os traficantes. Olha, podem vender a droga, só não derrama sangue, porque senão aí diminui o nosso índice de aprovação. Esse é o acordo. Se vocês não derramam sangue, lá nos dados está que o governo acabou com a violência. Então esse é o acordo que fazem. E tem muita gente por aí fazendo esse tipo de acordo com o diabo. O diabo existe. Ele está vivo e ativo, atuando. A Bíblia chama esse mundo de mundo tenebroso. A Bíblia chama essa luta de luta espiritual nas regiões celestiais. E a atuação principal do diabo é no crente, e o seu principal lugar de agir é na igreja. As igrejas estão sustentando demônio à ração. Essa é que é a verdade. Essa que é a verdade. Eu estou, no início desse ano, eu voltei a fazer o trabalho de libertação, que a vida inteira eu fiz. Mas a retaliação é muito grande. Então eu tirei o pé um pouco do acelerador, mas Deus me deu uma estratégia. E nós vamos aprender aqui que nós reduzimos pelo menos 90% das retaliações. 90%. É assim, fantástico. Mesmo lidando com os bichão, nós reduzimos pelo menos 90% na retaliação. E tem que ser assim, deve ser assim, né? Eu fiz agora uma conferência recentemente, caiu mais de 80 pessoas endemoniadas. Uma coisa absurda. É assustador. Você quer saber se tem demônio? É começar a clamar o sangue de Jesus no culto. Você vai... Ou seja, estão aí, só que estão sendo sustentados a ração. Então os enganos, esse primeiro engano aqui, a atividade dos demônios, elas são restritas e cada vez menor em nossos dias. Bom, eu coloquei um pequeno pensamento para confrontar esse tipo de engano. Primeiro pensamento, preste atenção. Se os demônios não atuam mais em nossos dias, ou atuam de uma maneira menos influente, como na época de Jesus, porque Paulo é enfático em dizer para nos fortalecer na força do Senhor, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Se os demônios não nos atacam, como alguns querem nos provar, porque em todo o Novo Testamento nos conclama a uma batalha, a uma guerra, a ficar firme, a colocar uma armadura e resistir. Ou seja, eu afirmo a cada um de vocês aqui que a luta contra o reino das trevas não se restringe a apenas o primeiro século. Mas posso lhe afirmar ainda que Satanás evoluiu os seus ataques por causa da tecnologia. Quanto mais teve o avanço da tecnologia, mais os ataques ficaram sofisticados. Dr. Neil D. Anderson é um escritor de batalha espiritual muito antigo que eu gosto. Não gosto muito dos recentes, gosto mais dos antigos, são bem bíblicos. Ele diz o seguinte: se sua visão do mundo, como crente, não inclui o reino das trevas, Deus ou você terá de se responsabilizar por toda a desgraça e corrupção que Satanás coloca nas pessoas. Eu vou dizer de novo. Se a visão do crente não inclui o diabo, Deus ou você é culpado por toda a desgraça. Entendeu? Você entendeu o que ele diz? E o que é verdade? Segundo engano que nós temos que entender aqui à guisa de introdução. O que a igreja... Isso aqui é sério, gente. O que a igreja primitiva chamava de atividades demoníacas, hoje entendemos que são doenças mentais, psicossomáticas. Que absurdo. Deixa eu te dizer uma história. Há muitos anos atrás, eu e a pastora Elisandra fomos pregar numa igreja em Forquilinhas, em Florianópolis.
Preguei o primeiro dia. No final do culto, um irmão nos procurou e disse assim: pastor, eu vi que o seu forte é libertação. O senhor poderia ir comigo? Ele não disse hospício, ele disse no hospital onde está minha esposa, amanhã. Falei, querido, eu não tenho esse hábito, mas vamos. E fomos. Fui seguindo o carro dele. Não era um hospital, era um hospício. Eu acho que ele ficou com medo se ele falasse hospício. Eu não iria, mas iria. Chegamos lá, ele nos atendeu. Antes de orar pela esposa dele, ele contou a história. Não, mas eu acho que nós fomos na casa primeiro, né? Isso assim, eu segui ele parou numa mansão, uma casa enorme. Falou, está vendo essa casa, pastor? Construí essa casa há 5 anos atrás. Uma mansão em Florianópolis. Eu construí essa casa. No dia que terminei a casa, trouxe a minha esposa com os olhos vendados para ver a casa. Quando eu tirei a venda dos olhos dela e ela viu a casa, ela desmaiou, deu um ataque epilético. Dentro da casa. Essa porta tem que ficar fechada. A porta tem que permanecer fechada, sempre. Por favor. Aí escuta, presta atenção. Escuta isso. Eu falei assim, como assim? No dia que ela entrou dentro da casa, ela teve um ataque epilético. Gente, olha isso aqui. Eu olhei aquilo, falei, isso está esquisito. O que aconteceu? Ok, não sabemos, pastor. E desde então, ela acordou no outro dia totalmente transtornada, fora de si, foi para o hospital de loucos com camisa de força. E está lá há 5 anos. Ok, fomos lá para o hospício. Cheguei lá, um ambiente totalmente diabólico, demoníaco. Né? Os teólogos liberais dizem que o que os apóstolos chamavam de demônio, a ciência descobriu que são doenças psicossomáticas, são doenças mentais, não psicossomáticas, né? Mentais. Ok, irmão, lá vem a mulher, com camisa de força e dopada. A uns 2 metros de mim, a mulher endemoniou pior do que já estava e começou a gritar. Ele não, ele não, ele não. Aí veio o pessoal, tira ele daqui. Aí o pessoal queria me tirar. Senhor está atrapalhando o bom ambiente. Eu falei assim, mas eu nem conheço não, mas ela não quer, etc. Eu falei, mas antes de eu sair, eu posso fazer uma oração? Pode, mas faz rápido, faz. E eu levantei a minha mão e comecei a clamar o sangue de Jesus. Em 10 minutos clamando, há poder no sangue de Jesus, puff, a mulher caiu. Ela apagou. A hora que ela caiu e apagou, o rapaz falou assim, ela apagou igual apagou em casa, 5 anos atrás. Ela voltou em si, gente. Quando ela voltou em si, ela disse, cadê minha casa? A mulher estava há 5 anos endemoniada. Inconsciente. Ela apagou na casa e acordou como se estivesse na casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E dando remédio. Olha, não vou dizer que é todos, mas pelo menos 95% das doenças mentais que dão dope para as pessoas são demônios. As pessoas estão possessas, completamente possessas. Ou seja, essa história secular, essa história liberal de que os demônios hoje, que os demônios antigamente não passavam de doenças mentais, é outra artimanha, outro engodo do diabo, e a igreja caiu nisso. Infelizmente a igreja caiu nisso. Terceiro engano, à guisa de introdução. Os crentes, esse aqui é assustador. Os crentes não estão sujeitos a manifestações demoníacas. Eu recebo com muita frequência esse tipo de pergunta. Pastor, pode um crente sofrer na mão dos demônios? Tem 2 tipos de sofrimento na mão de um demônio. A opressão, que até eu e você podemos ter. Opressão é o diabo ficar botando pressão em você com alguma situação para te colocar desânimo e ele fica te oprimindo.
pressionando você. Esse tipo de pressão a gente sofre. Todo mundo vai sofrer esse tipo de pressão. Mas tem aquela opressão do camarada que ele não cai endemoniado, mas ele é literalmente oprimido pelo diabo. Mostra-se na cara. E tem a possessão. E a pergunta que se faz é: pode um crente manifestar demônio? Bom, na prática nós vemos que sim. Na prática a gente sabe que sim. Mas vamos ver se sim ou se não. Agora eu vou dizer a você uma coisa impressionante, presta atenção. Nada produz mais dano na igreja, mais dano, do que na elaboração do diagnóstico espiritual. 90% dos irmãos na igreja fazem um péssimo diagnóstico espiritual das pessoas. Ou seja, terrível. É muito mais cômodo você olhar para uma pessoa e falar para ela tomar um remédio, falar para ela, vamos orar, olha, não desista, do que comprar a guerra dela junto com ela. O grande problema hoje, da maioria dos fracassos dos crentes na igreja, está no diagnóstico dentro do gabinete, dentro da sala, quando vai conversar com as pessoas. É no diagnóstico que nós vemos uma atividade ou não demoníaca. É muito importante que os libertadores tenham a capacidade técnica, doutrinária e espiritual de discernimento para fazer um bom diagnóstico espiritual de qualquer situação que você está acompanhando. O diagnóstico espiritual é o mais importante nessa luta. Não tem nada que tem produzido mais dano na igreja do que na péssima elaboração do diagnóstico espiritual entre os irmãos. Esse tipo de pensamento, de que o crente não sofre com as atividades demoníacas, é o câncer hoje nessa batalha. Em tese, os tradicionais e os conservadores querem nos ensinar isso. Mas quem é pastor de igreja, especificamente interior, ou igrejas nossas, sabe que na prática, a crentalhada tem um bocado sofrendo com atividades demoníacas. Na prática, você pode falar o que você quiser. Na prática, irmão, você pode falar, não está na Bíblia, nasceu de novo, a gente pode falar o que quiser teologicamente, mas na prática, o pau está quebrando. Então não é só você fazer uma teologia para provar se cai, se não cai. A gente tem que ver que na prática os crentes estão sofrendo na mão dos demônios. Não sei se é por falta de identificar sua identidade, não sei se é por não saber como guerrear, não sabemos. É por isso que nós aqui estamos. Mas a guerra está aí. Se o crente não sofre com uma possessão, ele vem sofrendo com uma opressão, com uma pressão, ele vem sofrendo com retaliação. Isso é fato. É ou não é? Agora vamos ver por quê. Vamos analisar. Se Satanás não pode tocar na igreja, no caso, no crente, por que então nos revestirmos da armadura de Deus para poder ficar firme? Responda para mim. A troco de que Paulo fala? Revestivos da armadura de Deus para poder ficar firme contra os astutos ciladas do diabo no dia mau. Então aqui podemos fazer uma tese. Sim, muitos crentes estão sofrendo porque talvez não estão revestidos. Pronto, aqui temos já um bom diagnóstico, ok? Nesse diagnóstico espiritual que nós fazemos, temos que nós saber como ensinar cada irmão a se vestir da armadura. Essa armadura é espiritual. Você percebe o que eu estou falando? Quem entendeu? Se os crentes não podem ser vítimas de demônios, por que Jesus disse, Pedro, Satanás me pediu permissão para se andar com você? Ora, se Satanás tocou num crente que era
reto, justo, fiel e temente a Deus por nome Jó. Tem gente que, irmão, você pode fazer até, você pode escrever no comentário, quem está assistindo aí, pode fazer o comentário teológico que você quiser, pode citar o texto bíblico que você quiser. Na prática, a realidade está sendo outra. Por que a Bíblia nos manda fortalecer no Senhor e cuidar que o nosso inimigo brama como leão e está ao nosso redor procurando quem possa tragar? Veja, ele não está ao redor de quem está no mundo. Quem está no mundo é dele. Ele está ao redor do crente. Satanás não arma arapuca para prender pássaro preso. Arapuca, a cilada dita em Efésios, é para nós. Então esse é um ponto importante. Todos os que negam o potencial do nosso inimigo para nos destruir são os mais vulneráveis em seus ataques. Quarto engano. Eu sei que você está doidinho para a gente ir para a parte teológica, mas a introdução é sempre a base para a gente construir o ensino. Sem a base a gente não constrói o ensino. Quarto engano. Olha que coisa terrível. A influência demoníaca só se evidencia no comportamento violento e pecados grosseiros. Isso aqui é ridículo. Ou seja, se o cara não adulterou, não matou, não roubou, não fez coisa grosseira, ou não manifestou violento, ele não tem demônio. Isso é um engano que precisa ser combatido. Muitos irmãos em Cristo, neste exato momento, estão sofrendo ataques demoníacos e vivendo uma vida aparentemente normal. Você aqui agora pode estar sofrendo um ataque demoníaco e está com uma vida aparentemente normal. Percebe o que eu estou dizendo? Mesmo sofrendo situações absurdas, terríveis, pensam que são problemas apenas triviais da vida. Gente, quem quiser tomar um chimarrão, um tereré, pode ficar à vontade. Nós estamos numa aula, tá? Eu só não posso oferecer para vocês vinho, cerveja, mas chimarrão, tereré, café, tem aí. Preste atenção. É um erro muito grande, irmãos, nós pensarmos que apenas um ato terrível de violência ou uma prisão, um tipo de pecado muito grosseiro são atos demoníacos. Isso é gritante, não dá para pensar assim. Isso não é verdade. Lembre-se, Satanás é sagaz, ele é violento, mas a Bíblia diz que ele também é sutil. O momento mais perigoso do diabo é quando ele aparentemente não tem perigo. A serpente é mais perigosa que o leão. São dois exemplos. Bramir ou bramar. Bramir é bramir. Bramir como leão ou o silêncio da serpente. Satanás é a serpente. E também brama como, ele não é o leão, mas é a serpente. Mas o momento mais perigoso dele não é quando ele brama, é quando ele se esconde de maneira sutil. Paulo nos advertiu, em 2 de Paulo, aos Coríntios 11, 14 a 15, que ele se transforma em anjo de luz. Tem algo ligando? Tira o... É um demônio que aparece lá de São Paulo, é 11? Todo mundo aqui recebe ligação de São Paulo. É o Satanás ligando para você. Hã? É sempre um Satanás ligando. Bem na hora. Olha, veja bem. Por que Satanás se transforma em anjo de luz? Não é para bramir. É para enganar, para ser sutil. E se ele se transforma de anjo de luz, é porque ele quer atuar dentro da igreja, no meio dos crentes. Ou seja,
não são atitudes furiosas de pessoas incorporadas que destrói a igreja, gente. A igreja não é destruída pelas violentas atitudes de pessoas endemoniadas ou por pecados grosseiros. Se o pecado destruísse a igreja, ela nem nasceria. Se pecado acabasse com o avivamento, ele nunca viria. O que destrói a igreja, na realidade, são enganos, sutilezas, mentiras e heresias. Todas elas vêm do anjo das trevas, disfarçado de anjo de luz. Quinto e último engano, aí vamos para a parte muito bacana. Quinto engano. A libertação da escravidão espiritual, isso aqui é importante, é um resultado de um confronto poderoso com forças demoníacas. Deixa eu te falar, vou te explicar esse engano. Esse engano, ele é muito importante que ele seja falado. A libertação da escravidão espiritual é resultado somente de confrontos com poderes demoníacos. Também isso não é verdade. E por quê? A libertação completa da escravidão satânica passa pelo exorcismo, pela expulsação de demônios. Mas esse é só o primeiro passo. Toda libertação começa com expulsação de demônios, mas nem todo mundo é liberto, porque nem todo mundo incorpora. Como falamos, não é só manifestações violentas ou pecados grosseiros. Ou seja, aqueles que não incorporam e não têm manifestações violentas são libertos. Como que esses enganos das sutilezas do anjo disfarçado de anjo de luz é desfeito? Aí entramos num conceito importante. Não vem apenas um choque de poderes, mas de um encontro com a verdade. É aí que está o contexto: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, você quer vencer o pai da mentira? Revela a verdade. O maior confronto da mentira é a verdade. O maior inimigo da mentira é a verdade. O maior inimigo da verdade é a mentira. Ou seja, Satanás é mentiroso, enganador, e fará o possível para se manter nas sombras. Por isso que a verdade irá literalmente expor os enganos e as mentiras de Satanás. O poder de Satanás, meus irmãos, está na mentira. Mas quando a mentira é exposta, a sua força vira pó. O que controla a sua mente, controla a sua força. A sua mente controla a força. Aquilo que está na sua mente e coração faz o seu corpo trabalhar para adquirir. Então, Satanás quer controlar a sua mente. Com isso, digo que Satanás não precisa usar força contra nós. Ele apenas irá tentar operar no engano, na mentira, no erro, para que com isso ele possa controlar a nossa mente, então nossa força será dedicada a ele. É nesse sentido que Paulo diz que nossa luta não é contra seres humanos, e é uma luta espiritual. Dito isso, saindo da introdução, vamos realmente para a parte inicial dessa série, falando agora sobre o caminho secreto de Lúcifer, o anjo caído. Como tudo começou, porque ele se tornou nosso inimigo e o que o levou a cair. Para responder essa pergunta, nós vamos recorrer somente à Bíblia. Qualquer livro fora da Bíblia, qualquer tese, qualquer hipótese deve ser desconsiderado. A Bíblia é rica para revelar tudo, absolutamente tudo, sobre o tema. Eu ouço coisas assim, grosseiras, sobre esse tema. Por quê? A Bíblia, ela nos dá uma fonte, uma riqueza muito grande sobre o tema, o caminho secreto de Lúcifer, como tudo começou. E como nós vamos responder isso? Logo, mas muito no início. E no livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver uma análise muito profunda de sua origem.
No capítulo 28, Ezequiel está trazendo aí uma profecia ao rei de Tiro. E no meio da profecia, você precisa entender essa regra. O rei de Tiro era arrogante, prepotente, e Deus levanta Ezequiel para profetizar contra o rei de Tiro. E no meio da profecia, a profecia usa Lúcifer como exemplo contra o rei de Tiro. Então Ezequiel começa falando do rei de Tiro e vai falar de Lúcifer. Por causa dessa falta de conhecimento, dessa análise, dessa profecia, muitos teólogos não consideram Ezequiel e Isaías como profecias ou textos que levam a entender sobre Lúcifer, porque começa falando de Tiro. Mas tanto Isaías como Ezequiel começam falando, por exemplo, Isaías do rei da Babilônia, Ezequiel do rei de Tiro, e citam Lúcifer, e aí vamos ter um total entendimento. Veja, por exemplo, no versículo 12. O nome de Lúcifer significa aquele que carrega uma luz, portador de luz, ou querubim ungido. Aqui veja que ele começa a falar sobre o rei de Tiro. Diz assim, ó, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o Senhor soberano, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito de beleza. Será que ele está falando do rei de Tiro mesmo? Veja, ele está falando para o rei de Tiro e usando Lúcifer como exemplo. É tipo assim, ó, você lembra o que aconteceu com Ciclano? Olha o que aconteceu com Beltrano. Quer ver? Olha o verso 13. Você estava no Éden. Pronto, não é o rei de Tiro. Acabou aí, a discussão está aí. Ó. Acabou. E aqui, para você entender, com base nesses textos, nós vamos saber todo o passado de Lúcifer, pelo fato do profeta começar falando do rei de Tiro, mas no verso 13 mostrar que estava falando de Lúcifer. Estavas no Éden, a palavra Éden é delícia, jardim de Deus. Eu lhes pergunto, Tiro esteve no Éden? Claro que não. Então a profecia é sim para o rei de Tiro, mas o profeta começa citando a história de Lúcifer, como ele caiu, para que sirva de exemplo para a futura queda do rei de Tiro. Vamos ver a trajetória de Lúcifer a partir do versículo 13. Vocês vão ouvir coisas novas aqui, mas está na Bíblia. Verso 13. Estivestes no Éden, delícia, jardim de Deus. As mais lindas e perfeitas pedras preciosas adornavam a tua pessoa. Veja no versículo 28, versículo 18, por favor. Por meio dos seus muitos... Ezequiel 31, 18, por favor, Pedro, desculpa. Depois a gente volta no capítulo 28. Ezequiel 31 e 18. Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? Veja, a habitação, a casa de Lúcifer era o jardim do Éden. Casa dele. E o mais assustador, o Éden foi feito para ele. Você quer ver? Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra. Olha, isso aqui é muito importante, daqui um pouco a gente volta nisso. Agora, preste atenção na aplicação, voltando a Ezequiel 28 e 13, daqui um pouco eu venho aí nesse texto, sobre essa questão do Éden. Esse Éden que Lúcifer morava não é o Éden de Adão e Eva. E por quê? O texto aqui diz que ele estava no Éden, e quando ele estava no Éden, ele era querubim ungido. Quando existia Adão e Eva, ele já era a serpente, o enganador. Não é o mesmo Éden. O Éden que Lúcifer habitava é chamado na Bíblia de Éden mineral. É um Éden glorioso, um Éden maravilhoso, de pedras afogueadas e cheio de tesouros, chamado de Éden mineral. Nesse texto diz
que quando ele estava no Éden, no verso 13, ele era querubim ungido. Você quer ver? Você estava no Éden, no jardim de Deus. Não é o mesmo momento esse texto de Adão e Eva. Diz aqui, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Então aqui estão as pedras: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você percebeu? Ou seja, você está analisando aqui que, quando ele estava no Éden, ele se vestia de toda a beleza, e existe um propósito para que Lúcifer vivesse nesse Éden. Qual era o propósito e por que Lúcifer estava nesse Éden? Veja o versículo 14, por favor. Você foi ungido como um querubim guardião. Para isso que eu o determinei. Veja, ele foi feito com esse propósito. Guardião do que, gente? E tem mais. Olha lá. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras afogueadas. Aqui nós já temos muita informação de Lúcifer. Primeiro, morava no Éden. Éden mineral. Ele era belo, formoso, cheio de riqueza no corpo. Ele era ungido querubim guardião. Ele foi determinado para isso. E qual era o propósito dele? Preparar o culto. O propósito dele era estar no monte do culto, no Monte Santo de Deus. E as pedras afogueadas são as pedras, lembra da visão de Ezequiel? Que fica embaixo do trono. Agora olha que coisa impressionante. Lembra da visão de Isaías? Que Isaías tem a sua boca, ele vê imundície na boca, mas vem um anjo que não pega, o anjo de fogo, não pega a pedra com a mão. O anjo de fogo pega a pedra com uma tenaz. Você vê, o fogo de Deus queima fogo. Um anjo de fogo não pega a pedra de fogo. Aquela pedra afogueada fica embaixo do monte de Deus. Presta atenção. É lá que o anjo pegou a pedra de fogo e pôs na boca de Isaías. Olha quem era Lúcifer. Ele caminhava nessas pedras. Então ele era um anjo de fogo. Essa era a luz dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entendeu o que eu disse? Aonde Lúcifer morava? É aí que está uma coisa interessante, porque os adventistas dizem que ele morava no céu. Aonde Lúcifer morava? Lúcifer habitava a terra, e não só ele, como todos os anjos. Tinha anjos do céu e o resto tudo anjos da terra. E esses anjos eram chamados de seres, criaturas, e a terra foi feita para eles. Então veja, Lúcifer habitava a terra e era responsável pelo Éden, e no Éden tinha o monte da congregação, o local de culto, onde Deus vinha para ser cultuado por todos os anjos, e quem preparava esse culto era Lúcifer. Aonde era realizado esses cultos? Verso 15. Está muito claro na Bíblia. Você era inculpável em seus caminhos. Desde o dia que foi criado, ele era o quê, gente? Inculpável. Diz assim, naquele tempo era perfeito e irrepreensível em teus caminhos e atitudes, desde o dia em que você foi criado. Por isso que ele caminhava entre as pedras de fogo, porque ele era perfeito, ele era muito santo. E mesmo com toda essa perfeição e beleza, a Bíblia diz que ele se tornou maligno. Veja que o fato de malignidade, uma pessoa se tornar maligna, gente, não é difícil. Não é difícil. A palavra malignidade é iniquidade. Iníquo, maligno. Iniquidade, maldade. Veja o verso 16. Vamos ver o verso 16. Por meio do seu amplo comércio, olha que coisa. Lúcifer morava na terra, Lúcifer habitava o jardim, Lúcifer era o responsável pelas pedras de fogo no Monte Santo. E ele fazia o quê?
O que ele fazia? Aonde que ele fazia esse comércio? Na igreja. Agora, sabe o que é mais impressionante? Diz assim, ó, por meio do seu amplo comércio, encheu o seu coração de violência e pecou. Isso aqui vai chocar vocês. Agora, Deus fez uma dupla punição a Lúcifer. Antes de Deus destruí-lo e lançar como Satanás, Deus não o destruiu e lançou ele como Satanás já de primeira mão. Quando ele estava no jardim do Éden, querubim ungido, quando ele habitava entre as pedras afogueadas, ele era guardião e teve comércio e foi truculento com a sua violência, a primeira punição de Deus não foi destruí-lo. Deus o envergonhou, diz assim, ó, por isso lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu expulsei o querubim guardião do meio do Éden. Primeira coisa, o primeiro homem a ser expulso do Éden foi Lúcifer. Então veja, lá na frente você vai ver que ele é jogado por terra e é explodido. Mas antes não. Agora esse Lúcifer continua sendo Lúcifer, continua sendo um anjo, mas ainda não caído, rebelde. Esse anjo que agora é rebelde, ele é expulso das suas funções. Escute bem, das suas funções. Ou seja, ele habitava a terra, junto com outros milhares e milhares de anjos. Você quer ver? Veja o verso 14. Verso 14, onde você foi ungido como querubim guardião. Para isso que eu determinei, estava no Monte Santo de Deus, entre as pedras afogueadas. Agora observe o seguinte, o pecado veio antes do pecado. Na realidade, com Adão a história só se repetiu. Mas a mesma coisa aconteceu com Lúcifer. No caso aqui não veio com homens, mas com anjos. Lúcifer caiu. E a Bíblia fala aqui, ó, de algumas coisas interessantes. Comércio, corrupção e brutalidade, violência. Isso entre anjos aqui na terra. Eu vou dizer de novo. Comércio, corrupção e violência. Aqui na terra. Tudo isso antes da criação de Adão e Eva. Aqui na terra. E eu sei que você agora deve ter muitas e muitas perguntas. Como assim, pastor? Mas vamos passo a passo responder todas essas perguntas, continuando a leitura pelo verso 16. Como eu te disse, não precisamos de outra fonte, a Bíblia fornece todas. Por meio do seu amplo comércio, encheu o seu coração de violência e pecou. Por isso te lancei em desgraça para longe do Monte Santo de Deus. Aqui não é a sua destruição. Aqui é a sua humilhação. Agora esse Lúcifer, preste atenção. Ele recebe essa primeira punição que ele teve da parte de Deus, não sendo a sua destruição, nem a sua queda em si, mas ele perde as suas funções e ele passa a vagar pela terra como um banido, disciplinado, um rebelde. E essa foi a sua primeira punição. Diz o texto que ele foi humilhado. Está lá, ó. Te lancei para longe do monte de Deus, te expulsei. Ó, caiu em desgraça. A primeira punição dele foi se tornar o quê? Humilhado. Vamos ver esse texto? Confira Isaías 14, versículo 13. Que Lúcifer, então, ele tinha aquela função administrativa do culto, do templo, do monte, do Éden, e ele comercializava isso. Vamos ver como isso funciona. Foi truculento, corrupto. Deus apenas falou, você não serve para o serviço. Mandou ele embora. Ficou lá. O que Lúcifer passou a fazer depois disso? Passou a vagar pela terra. Vagar pela terra. Andar pela terra. Olha lá o que diz. Você que dizia no teu coração, subirei aos céus, porque ele estava na... Agora aqui é depois que ele é expulso das suas funções. Olha quem era ele agora.
Você dizia no teu coração: subirei aos céus, ergarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia. Aonde era o monte da Assembleia? Acabamos de ver? No Éden. E ele diz, no ponto mais elevado do Monte Santo. Veja bem, para quem ele estava dizendo isso? Para os anjos. E esses anjos habitavam a terra. E Lúcifer então passa a vagar pela terra com esse discurso esquerdista, esse discurso de rebelde, esse discurso de democracia. Sabe qual era o discurso de Lúcifer? Direitos iguais para todos, não tem que ter uma teocracia. Por que só ele que manda? Põe o povo no poder. Foi aí que começou, gente, a esquerda. Não, mas eu falei sério, não falei brincando não. Nunca falei tão sério. Lúcifer começa aí com um discurso completamente político, de rebelião contra a teocracia de Deus sobre a terra. E ele diz, no verso 13, eu hei de subir ao céu, porque estavam na terra. Erguerei o meu trono nas mais altas estrelas de Deus e me assentarei no Monte Santo de Deus, porque Deus que descia e se assentava no Monte Santo da congregação. E ele disse, no ponto mais alto do Zafon. Zafon aqui é o alto do norte, é onde a localização desse tipo de Éden. Agora observa nesse texto. Lúcifer não disse que seria melhor, ele disse que seria igual. Mas maior do que todos os anjos. Ele seria maior que os anjos e igual a Deus. Ele nunca teve pretensão em ser maior que Deus. Ele teve pretensão em ser maior do que todos os anjos. O problema do homem não é querer ser maior. O pecado de Lúcifer na igreja não é querer ser maior do que Deus. É querer ser melhor que os seus irmãos. Esse é o pecado de Lúcifer. É querer se destacar e querer ser melhor que o seu próximo. É esse o pecado de Lúcifer, gente. Então, quando você fala, não, eu oro a Deus, sou humilde, mas se sente superior ao próximo, você está com o coração luciferiano. Perceba também que ele ainda continuou, mesmo depois de expulso do Monte Santo, Lúcifer continua seu intento vagando, errante pela terra. E esse discurso esquerdista inflamado dele era para uma tropa de muitos anjos. E pasmem, todo anjo que Lúcifer via, esse era o discurso dele. E pasmem mesmo, muitos deram ouvidos, acreditaram. E foi assim que ele formou um grande exército. Veja o verso 16 e 17. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito pondera. Agora olha como se chama ele. É esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Uma coisa interessante, havia reinos, havia cidades, tudo com anjos, havia comércios. Foi ali que teve corrupção e você vai ver que ali teve guerra. Continua o texto. Veja você uma coisa interessante. O caos que Lúcifer produziu na terra. Olha o verso 17. E fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa. É o que Lúcifer fazia. Isso antes de Adão e Eva. Vocês estão lendo isso comigo? Muito interessante, né? Por isso que o assunto é tão chamativo. Porque ele é muito misterioso. Na realidade é sinistro. Mas você quer ver uma coisa interessante? Porque agora você tem algumas perguntas. Pastor, eu estou bugado. Como assim? Antes de Adão e Eva? E a terra? Foi lá que Deus disse no versículo 2, haja luz, haja firmamento. Como assim antes de Adão e Eva? Me explica, a terra foi criada junto com Adão e Eva. Não foi. Põe um dedo na boca dessa menina aí, Odélio.
Presta atenção no que você vai ouvir para você não perder o fio da meada. Presta atenção. Existe uma grande diferença entre o tempo incontável, chamado de eternidade passada, e eternidade contada. A eternidade, ela só passou a ser contada quando Adão nasceu. Quando Adão nasceu, o tempo deixa de ser kairos e passa a ser cronos. Antes era kairos. Por que que o tempo é quebrado? Quando Adão peca, pá, já o tempo vira, ele deixa de ser um círculo e passa a ser uma linha reta, chamado cronologia. Antes não tinha cronologia, não era contado. O pecado fez o tempo ser contado. A ideia é o seguinte: o tempo é o ponteiro do relógio. Começava tudo de novo. Quando Adão pecou, pá, tem a linha do tempo. A ideia é que Jesus está no outro lado da linha. E eu já preguei isso aqui uma vez. Quando houver a restauração de todas as coisas, Jesus vai pegar a linha do tempo, Cronos, e ligar com a linha do tempo, Kairos. Porque Deus não caiu, então ele ainda está no Kairos. Deus ainda está na eternidade passada. Nós estamos na eternidade que não é eternidade, nós morremos. Deus continua com o tempo incontado. É aí que está a crise de tempo. Porque o que é interessante, você precisa entender aqui, ó. Entre Gênesis, põe por favor, Gênesis 1, verso 1. E Gênesis 1, verso 2, tem um espaço de bilhões e bilhões e bilhões de anos de diferença. Gênesis versículo 2 é diferente, é outro tempo de Gênesis versículo 1. Gênesis versículo 1 está aqui, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É nesse vácuo do tempo que entra Lúcifer, a primeira terra chamada terra mineral, e todos os anjos que aqui habitavam. A primeira civilização da primeira terra. Essa terra é diferente da terra do versículo 2. Isso não é tese, gente, isso é teologia. E a Bíblia mostra isso. Lúcifer habitou junto com esses anjos na primeira terra, chamada de terra mineral. Esse Éden era o Éden nessa terra. Toda essa terra era esse Éden. O lugar de delícias. Agora presta atenção. Quando essa terra se enche de violência, quando essa terra se enche de corrupção, ela é destruída. E no versículo 2, ela precisa ser refeita. Por quê? Como eu disse a você, porque houve violência entre anjos de Deus e anjos do diabo, a guerrilha. Foi isso que Lúcifer fez aqui, uma guerrilha, um poder paralelo aqui na terra. E ele ficou por aqui mesmo, montando esse poder paralelo, incitando violência, corrupção, não aceitando a sua primeira disciplina. Isso antes da sua queda lá no céu. Ele se levanta contra Deus, faz da terra um caos, acabamos de ler isso. Tudo isso antes do versículo 2 de Gênesis. E tudo isso antes de Deus recriar a terra. Mas você pode perguntar agora, mas no versículo 2 diz, a terra era sem forma e vazia. Está isso no verso 2? Está escrito? Sai dessa agora, pastor Hernani. Essa é fácil. Tem outras mais difíceis do que essa. No versículo 2 assim, ó. A terra estava sem forma e vazia. A palavra estava aí é uma palavra grega, aia. Você vai anotar, é H-A. Y-A-H. Quando você lê aí, a palavra estava é a palavra aia. E o que significa a palavra aia? É vir a ser. Você lê ali, a terra veio a ser, sem forma e vazia. Ou seja, quando lemos estava, ler-se tornou. É assim que se lê pela palavra
estava ali a palavra Haia, a palavra original. Então o texto diz que a terra veio a ser, se tornou sem forma e vazia. E aqui temos a prova, Isaías 45, versículo 18. Deus não fez a terra vazia. Deus não fez a terra um caos. Ele fez a terra habitada e ele fez ela em perfeita harmonia. Isaías 45, 18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, Ele é Deus, que moldou a terra e a fez e a fundou. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ou seja, quando Deus fez a terra no versículo 1, Ele fez ela e encheu ela. Ele não fez ela vazia e sem forma no versículo 2. Por quê? Porque Deus, lemos aí, que Deus não cria caos. Ele nunca criaria uma terra sem forma e vazia. Não é o perfil de Deus. Deus faz tudo perfeito. Por que Deus cria a terra sem forma e vazia e começa a dizer, haja, haja, haja? A palavra haja, por exemplo, é cal, anote aí. Q-A-L. Cal quer dizer aparecer. Por isso que quando você vai estudar a Bíblia, é cavucar a Bíblia. Por isso que existem dicionários. Se você lê, você pega o grosso. É complicado. Então, olha o que diz aqui, ó. A terra, vamos transliterar para o original no grego. A terra se tornou, a palavra haia, sem forma e vazia. Mas aí vem a criação. Verso 3. E Deus disse, haja, a palavra é cal, como se traduz cal? Apareça luz, e apareceu a luz. Ou seja, existia, ela já tinha sua forma, mas ela derreteu. E quando foi que a terra derreteu, gente? A Bíblia fala. A Bíblia mostra que essa terra do versículo 1, ela é completamente destruída. Ou seja, a terra veio a ser vazia, ela veio a ser sem forma, mas quando Deus disse haja, Ele disse apareça, deixando claro que ali naquele momento, tudo que Deus tinha criado no versículo 1 era bom. Ele não precisava refazer, ele precisava restaurar. Quem está entendendo? Vamos ver o que significa cal. E por que a terra derreteu? A Bíblia fala que a terra derreteu. Lembra que nós lemos em Ezequiel que Lúcifer provocou violência? Isaías que ele escravizava, que ele criou uma guerra aqui. E a Bíblia fala dessa guerra. Veja Salmos 46, versículo 6, esse salmo é famoso. E começa lá, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, etc. Mas no Salmo 6 diz o que aconteceu com a terra. Leia lá. As nações se agitaram, os reinos se abalam. Ele ergueu... Tem um outro texto no original, está assim, ó. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou, muda o texto. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Tudo no passado. Por favor, Ferreira de Almeida. Ou, né? Como é que está aí? Pode ler. Passado. 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 E a terra se derreteu. Viu como muda? É complicado isso, né? Mas veja. As versões antigas da Bíblia diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Obviamente no texto sugere que houve o que aqui na terra? Uma guerra. E por causa dessa guerra, de rebelião, de violência, por causa dessa guerra entre anjos de Deus e anjos do demônio, anjos de Deus e anjos do diabo, Deus se irou, a terra ficou corrupta. A terra mineral, o Éden, o lugar de delícia. A terra ficou corrupta. E aí Deus levanta a sua voz e a terra derreteu. Você quer ver?
Isaías 14, versículo 12. Porque veja bem, foi nesse episódio que a terra se tornou, como vemos aqui nos originais, põe ele deitado, ao contrário. Não dá? Não está dando? Então deixa assim. Que a terra se tornou sem forma e vazia. Houve guerra, houve violência, houve fúria produzida por Lúcifer, seus soldados, que abraçaram a sua causa, e muitos abraçaram a causa. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste atirado à terra, você que fazia o que com as nações? Estão vendo? Veja você que a Bíblia, ela literalmente fornece a nós toda a informação sobre esse personagem. A Bíblia está deixando claro, primeiro, o início dele. Ele foi criado no céu, perfeito, com um propósito: habitar a terra. A terra foi feita para ele, ele foi feito para a terra. Ele era o guardião da terra. Lúcifer apenas está querendo tomar o que ele acha que era dele. Vocês entendem isso? Ele era guardião, ele era o responsável pelo culto, ele já era o príncipe da religião. Ele era o responsável pelo louvor, responsável pelos... Tudo que era do culto era de Lúcifer. Por isso que tudo relacionado a Satanás, ao paganismo, é cultual. Cultual. Vamos ver a queda final de Lúcifer. Após a terra se encher de violência, como vemos nesse texto aí, dele escravizar a terra as nações, se encher de guerra e corrupção, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a voz e a terra derreteu. Deus bradou, e todos que aqui estavam foram convocados ao céu, e a terra derreteu. Quando Deus bradou, e a terra se tornou, veio a ser sem forma e vazia. Mas é lá no céu que Lúcifer arma a sua última cartada, a pior de todas. Porque aqui na terra, ele ainda era Lúcifer, mas lá no céu ele muda de status. Apocalipse 12, versículo 4 diz que ele conseguiu, gente, convencer a terça parte dos anjos de que ser demônio é melhor do que ser anjo, de que servir a ele é melhor do que servir um Deus tão maravilhoso. Vocês veem quem é o seu inimigo? E você acha que pode ficar brincando. Olha só. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando na terra. Agora veja bem, eles são chamados no céu, a terra derrete, Deus brada, e com o bradar dele, a terra derrete. Como lemos, Isaías 46, 6. E Deus chama todos os anjos no céu. Todos os anjos. E quando Deus chama esses anjos no céu, Deus os arremessa na terra. Em Lucas 10, 18, Jesus fala sobre isso. Lucas 10, 18, ele diz assim, ó: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E ele caiu do céu aonde? Gente, nós não estamos aqui à brincadeira. Por isso que a Bíblia nos chama de forasteiros, ovelhas no meio de lobos. Por isso que o mundo, Jesus diz, por isso que o mundo deve odiar vocês. Se eles têm 50 funcionários, escolher mandar embora, vai ser o crente. As pessoas olham para você, não gostam de vocês, falam, o que eu fiz para essa pessoa? Você nasceu. Você não precisa fazer nada, você é luz. O sistema do mundo conspira contra você. E esse tipo de coisa não sai com sala de aula, com teoria, escrevendo livrinho, não, meu irmão. Enquanto tem gente aí
só se preocupando com salinha de aula, o pau está quebrando no reino espiritual, os crentes morrendo, definhando. Quer ver? Veja Ezequiel 28:18. A sua destruição completa foi desse jeito. Lá no céu agora, lá no céu. Antes ele estava na terra, tinha se disciplinado, estava vagueando pela terra, vadiando pela terra, né? Você lembra que a terra foi feita para ele? Lembra a história de Jó? De onde você veio? De rodear a terra, passear por ela. É o papel dele. Eu não falo passear, eu falo rodear a terra e vadiar por ela. Porque o diabo é um vadio. Porque Deus não suporta vadio. O diabo é um vadio, não gosta de trabalhar, vadio. Gosta de pegar as coisas prontas. Vai fazer a sua terra, vai fazer a sua... Agora olha lá, ó. Por meio de seus muitos pecados e comércio, desonesto. Comércio não é pecado. Comércio desonesto, múltiplos, são... Agora olha lá. Por meio de seus muitos pecados, seu comércio honesto, você profanou os santuários. A história está se repetindo. Aonde Lúcifer corrompeu e o que ele corrompeu? Os santuários. Aonde ele corrompeu? A igreja. Os cultos. E continua. Por isso, aí agora é no céu, fiz sair de você um fogo. Você lembra que ele era um anjo de fogo? Deus pegou o fogo e o fogo de Deus queima fogo. Por isso que as almas jogadas no inferno serão queimadas. O fogo que queima no inferno é o fogo de Deus, gente, porque senão não queimava espírito. E diz aqui, ó, por isso fiz sair de você um fogo, de dentro dele, Deus, ele foi sendo queimado, saindo fogo pela boca, pelo ouvido, e te consumiu. E eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Isso lá no céu. Agora já não é mais o anjo de luz. Agora é anjo das trevas. Agora é um anjo caído, destruído, acabado. Agora vamos analisar Ezequiel 31:18 sobre a destruição completa e final de Lúcifer. Como ela procedeu? Qual das árvores do Éden pode comparar-se a você em beleza e majestade? No entanto, você também será derrubado, irá para baixo da... Onde é o inferno então? Aí, ó, tá aí, ó. Junto com as árvores do Éden. Quem são essas outras árvores? Os anjos que caiu com ele eram chamados de árvores. Você jaz... É onde a Gleice gravou o vídeo? Não. Você jazerá, que palavrinha, entre os incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. Presta atenção nisso. Aí estão o faraó, aí você vê que o texto de Ezequiel vai fazendo uma separação entre o rei de Tiro e Lúcifer, né? Agora vamos continuar o texto. Perceba o seguinte, a força do que você está lendo aqui é de uma revelação muito profunda. Deus convoca uma assembleia geral e sobe os anjos de Deus e os anjos de Lúcifer, que ainda não são excluídos. Lembre-se, Lúcifer foi excluído do Monte Santo. Ainda assim, Deus estava lhe dando uma oportunidade.
vagando pela terra e etc. Depois de ser excluído do Monte Santo do Éden, ele viveu bilhões e bilhões e bilhões de anos vagando pela terra, entrando na mente dos anjos, habitando na terra, e assim seduziu a muitos anjos. E esse é o grande poder de Lúcifer. A Bíblia diz que ele é a antiga serpente que seduz as nações. Então logo começou a ter guerra entre anjos de Deus e a guerrilha de Satanás. Mas ainda Lúcifer não tinha perdido a sua forma de anjo, habitação, seu corpo de luz. Mas foi somente depois que Deus convoca a assembleia no céu, Deus brada e derrete a terra, e ainda assim lá no céu, diante de Deus, houve guerra entre anjos de Deus, guerra mesmo, gente, guerra truculenta, lá no céu. Você quer ver? Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Quando Deus leva todos os anjos para o céu, lá diante do trono de Deus o pau quebra. Olha lá, houve o quê? Guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Vocês já assistiram aquele filme Imortais? Um filme grego, mitologia grega, que no final do filme olha para o céu, tem lá um monte de guerra lá, entre anjos do mal. É claro que aquilo é mitologia, mas explica um pouco. A ideia é o seguinte: houve guerra na terra, e Deus chamou no céu. E quando Deus falou, o pau quebrou para vocês, não sei o que, agora já não chama de Lúcifer, viu? É dragão. Miguel e os anjos de Deus entram em guerra contra Satanás e seus anjos. Gente, isso aqui é impressionante, né? Que coisa impressionante. Você quer ver? Continua. Houve então guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Próximo verso 8. Mas eles não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. Continua. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados por terra. Mas nós lemos lá no centro da terra, no abismo, precipitado. E você precisa entender o seguinte, e nós vamos ver nas próximas aulas, que aí o inferno é inaugurado. Você quer ver? Isaías 14, verso de 12 a 15. Deus inaugura o inferno que foi feito para o diabo e seus anjos. Olha lá, como você caiu do céu, a estrela da manhã, filho da alvorada, como foste atirado à terra, você que guerreava, debilitava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, ele estava na terra, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Agora olha o 15. Mas na profundeza do Sheol, inferno, será levado, irá ao fundo do abismo, é terra. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam, é esse o homem que fazia tremer a terra e abalava os reinos? Diz assim, gente, misericórdia. Continua. E fez do mundo um deserto. Olha o que tinha na terra. Conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Aí, ó. Bom, na próxima aula, agora já não vamos mais falar do ser Lúcifer. Nós vamos então falar de Satanás e os seus anjos já montando o seu quartel-general no Sheol. E a partir do Sheol, começa todo o estratagema para a reconquista da terra. O próximo passo, então, de Satanás é seduzir o homem mais semelhante de Deus e retomar o poder e o governo do Éden, da terra.
E eu vou te dizer uma coisa. Essa é uma guerra. Está escrito como ela vai terminar. Nós sabemos. Mas ainda estamos nela. Nessa guerra, qual é a nossa parte? Ser o soldado. Quem é o nosso general? Jesus. Percebeu? Aqui nós terminamos só a primeira parte de Lúcifer, a queda. Depois vamos falar Lúcifer e os demônios. E entender todas as suas artimanhas. A minha ideia é formar libertadores. Primeiro, você fazer um perfeito diagnóstico da real situação que você contempla diante dos seus olhos. Aí você vai aprender a guerrear. Você não vai ser mais vítima da situação. Amém? Eu quero, antes de liberar aqui alguns minutos para perguntas, só alguns mesmo, orar pedindo a cobertura do sangue do Senhor. Pai, muito obrigado por esse estudo. O Senhor nos cubra com o seu precioso sangue. Livra-nos de toda a retaliação que possa vir contra qualquer um de nós. Sabemos que Satanás gosta de ver nas sombras e não ser revelado. Ele não fica feliz nem satisfeito com isso. Em nome de Jesus. Amém.